Oi, empresárias! Domingo! E aí tu vai falar o seguinte, tá? E o que tu tá fazendo aí no domingo, trabalhando? Então, gurias, deixa eu falar, eu gosto de aproveitar as oportunidades, né? Hoje tá um dia bem chatinho aqui, não dá pra levar as meninas numa pracinha, porque o tempo tá pra chuva, não dá pra fazer nada legal assim. As meninas estão dormindo, e aí eu pensei, em vez de eu ir lá, talvez olhar um filme, alguma coisa assim, eu preferi vir aqui e adiantar os meus pedidos da semana. Nem eu falei pra vocês, a Ju não sabe fazer ainda esse modelo, né? E eu não posso perder tempo agora pra ensinar, porque ela tá lá encalhada com as peças de Natal, né? Ela tá lá fazendo as pecinhas de Natal. Então, vou fazer esses porta-coque aqui que surgiu dessa semana, né? Esses pedidos. Então, eu vou finalizar eles hoje, pra estar entregando essa semana pras meninas. E, empresárias, coloquei ali uma caixinha para que a gente possa ter assunto essa semana, pra gente falar de alguma coisa, né? Então coloca ali qual que é a tua necessidade hoje na tua empresa, o que tu acha que tu tem mais dificuldade, né? Porque a nossa empresa, ela tem várias áreas e não vem dizer que tá tudo certo, porque não tá. Se tiver tudo certo, não teria que ir em procura de ver o que as outras pessoas estão fazendo, né? Se tá tudo certo, a gente tá fazendo outra coisa, né? Penso dessa forma. E aí coloca aí para nós, qual que é a tua maior necessidade na tua empresa? Desde precificação, talvez sair do zero, né? E essa questão assim, empresárias do zero, tá? Esses dias eu tava falando com uma das minhas mentoradas, né? E eu comecei a formular uma pergunta antes de iniciar qualquer mentoria. E qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte, tu tem amor pela tua marca? A pessoa vai dizer assim, claro que eu tenho, né, Thay? Se eu tô fazendo a marca é porque eu tenho amor. Por que eu digo isso, tá? Porque a minha mentoria, ela não é pra empresa fraca ou pra pessoas de cabeça fraca. Porque no início, quando tu começa, tu quer jogar tudo fora, tu quer queimar as fitas, tu quer fazer um monte de coisa. Porque tu tinha uma ilusão do que tu achava que era. E depois, quando tu abre os olhos e vê, poxa, realmente não era o que eu achava por achar muitas coisas, né? E eu falo isso porque eu tive mentoradas que falaram, Thay, teve um momento que eu quis pegar minhas coisas e jogar tudo fora, botar tudo no fogo. Mas eu tenho amor pela minha marca, eu tenho um sentimento por ela, então é por ela que eu vou continuar. E é um baque, né? E também, empresárias, quando eu descobri toda essa parte de margens e lucro e as coisas que eu vi que eu tava dando meus produtos quase, né, não tendo lucro nenhum, eu fui começar a colocar na ponta do lápis. E aí eu comecei a entender que eu precisava o quê? Aumentar a minha receita se realmente eu queria receber aquele salário, né? E querendo ou não, isso foi um baque, porque eu tinha uma ilusão de que eu ia fazer evento, que eu ia vender um monte, que eu ia ter isso e aquilo, e não é nada disso, né? A gente sabe que não é, né? E aí, colocando tudo ali em ordem, hoje eu vejo a minha empresa em crescimento. Claro, não é a base salarial que eu queria receber ainda, porque eu recebia na empresa há 15 anos atrás 6 mil reais, e para mim receber 6 mil reais eu preciso vender 70. Vai ser uma caminhada, mas assim, é o crescimento de cada dia. Aí eu fiz as contas, né, empresárias, porque preciso fazer. O que eu formulei? Para mim ter um salário hoje de 6 mil reais, precisaria ali na base, daria uns 40 mil de faturamento, para que eu possa ter 40 mil de faturamento, em base de que cada revendedora vendesse mais ou menos ali uns 500 reais mês, eu precisaria ter umas 70 revendedoras. Logo, 70 revendedoras, se eu consigo 2 revendedoras a cada mês, 70, 40, 35,
35, 12, daria em média de 3 anos, basicamente, para que eu pudesse receber os meus 6 mil de salário. 3 anos batalhados, né? Porque a gente sabe que pode acontecer de tu iniciar hoje com uma revendedora, daqui a 4, 5 meses ela não querer estar contigo, né? Então é sempre aquela evolução. Mas eu formo. E por que eu digo isso pra vocês? Porque assim, se vocês sabem quanto que vocês retiram de Prolabore ali, o pagamento, né? Vocês sabem quanto que vocês têm que vender. Se eu lá tiro R$1.000 por mês e vendo tanto, se eu quero 2, 3, 4, quanto que eu preciso vender, né? Aí vem a questão, beleza, preciso vender tanto. Quanto que eu vou vender? Como eu vou fazer? Né? Que nem eu formulei tudo isso só em base das revendedoras, né? Mas eu tenho mais opções, né? Eu posso ter esse salário, sim, com mais opções. Feiras, eventos, vendas esporádicas em lojas, né? Porque, sim, se eu quiser, eu posso. Só que daí tem aquela questão. E a demanda de peças? Para fazer esse salário, eu tenho essa demanda de peças? Porque eu sozinha não vai dar, né? Tenho... Empresárias, eu vou contar uma situação, tá? De uma das mentorias que eu fiz, né? Ah, porque a receita tá baixa e tal, precisa aumentar a sua receita. Como é que vai fazer? Ah, vamos fazer isso, isso, isso. Beleza, daí eu perguntei assim, se a gente aumentar a tua receita, tu sabe que a tua produção vai ter que duplicar. Se tu vende tanto ali, eu vendo 2.500 e eu quero vender 5, a tua produção vai aumentar, né? Sim, vai aumentar. Tá, e tu vai ter como... Tu vai conseguir fazer essa entrega se aumentar? Aí o mentorado olhou assim pra mim. Não. E eu, então, como tu quer aumentar a receita se tu não consegue fazer a entrega? Daí não adianta de nada, entendeu? Então, tudo a gente tem que se pensar. E mão de obra e comissão tem que estar dentro da precificação. E, gente, literalmente, olha, eu fico pensando todos os dias. Sobre isso, porque quando eu chego e pergunto quanto que é o teu lucro no mês, a pessoa fala assim, é 300%. Aí eu digo assim, 300% do que, amigo? 300%, porque eu peguei o aplicativo, botei meu produto lá, fiz e botei 300% em cima, então eu ganho 300%. Aí a gente pega aquele produto, tira ali os custos, e aí a pessoa vê que ela só tem 10% de lucro. Ela cai para trás. Por quê? Precificação errada. Entendeu? Porque, eu vou botar 300%, vou ganhar nesse laço, tô ganhando. Não é assim, gente. Vocês têm que entender que o produto inteiro ele é 100%, a margem é 100%. Aí a pessoa quer dar 30%, sendo que ela só tem 10% de lucro. Cara, eu caio para trás, tá? Mas acontece. Eu vou largar uma fórmula aqui para vocês fazerem verem quanto vocês estão ganhando de lucro, tá? Vocês vão pegar o custo final do produto, vão somar quanto vocês gastam mão de obra que vocês fazem essa peça, o material e o custo fixo. Somou, aí vocês vão pegar esse custo final, vão dividir pelo valor que vocês vendem e vão fazer vezes 100. Aí ele vai dar uma margem de quanto vocês estão lucrando. Só que vocês não podem se esquecer que dessa margem vocês precisam tirar 20% de Prolabore. E aí vocês vão conseguir ver o real lucro da peça de vocês, tá? É isso que vocês vão encontrar. É essa fórmula que vocês precisam fazer para ver qual que é o lucro. Sem falar que o lucro mesmo é todos os tirados de gastos do mês. Tá? Mas fazem isso só para vocês terem uma noção de lucro. E, empresárias, no vídeo ali de ontem que eu postei, eu acho que eu postei nos stories, ou tem no post ali, de uma das minhas meninas, né, minhas parceiras, que ela fechei o mês ali com ela, né, e ela fez a venda de R$892, tá? Eu vou fazer as divisões aqui com vocês de projeção sobre essa venda, tá? R$892 eu tenho em base de que eu tiro de lucro de cada revendedora 10% do que ela vende. Claro, tiro também a parte da caixa e do frete. Então, se eu ganho 10% dessa menina,
eu tô tirando dela R$ 92. R$ 92 menos 15, que é o frete, que provavelmente que eu mandei a caixa pra ela, e mais a caixa 20. 20 menos 92, sobra 82,72. Então, o lucro que eu tive com essa menina foi R$ 72 desse valor de 892. 30% foi pra ela de comissão. 30% de comissão equivale a uns 268, que foi o que eu passei para ela. 268 de comissão, beleza. Eu tenho 18% daquelas peças que saiu é mão de obra. Então, de mão de obra, 892 vezes 18%, que agora eu não vou saber de cabeça, mas em média eu posso gastar R$ 160 com mão de obra. Se é 2,50 que eu pago pra menina, então ela pode fazer em torno de umas 65 peças. Por que eu tenho tudo isso em cabeça? Porque eu faço essas contas. Então, já tá aqui tudo organizadinho. Quando eu vou fazer minha separação, como eu faço isso toda semana, toda sexta-feira eu fecho o financeiro com as meninas, seja se é automático eu fazer as contas. Por isso que é mais fácil, eu trabalho a minha mente. Se eu colocasse tudo em aplicativo, eu não saberia nem quanto é o valor dessa tira aqui em dinheiro. E em base, como é que eu sei desses custos? Porque os custos finais dos meus produtos é 40%. 18 mão de obra, 18 material, 4 custos fixos. Então, se 170 eu poderia pegar e pagar alguém, 170 eu posso repor de material, porque foi o que eu gastei para vender essas peças, né? E 20% disso é meu prolabore. Então, de 892 vezes 20%, que daria em torno ali, se for R$ 1.000 dá 200, eu tiro ali R$ 192. Foi pagamento meu do que ela vendeu. E o que eu fiz? Comprei as fitas, no caso eu fui lá, comprei as fitas, né? Mandei para produção, que esse foi meu trabalho, pegar numa caixinha e mandar para produção o que eu queria que fizesse. Peguei da produção, coloquei na caixinha dela e vendeu. Então eu ganhei R$ 192 só para fazer isso. Aí vocês vão dizer assim, Thaí, tu ganhou R$ 192 só de uma delas, né? Porque eu tenho 8 meninas agora, né? Claro, nem todas vendem esse valor. Tem meninas que vendem ali 500, tem meninas que vendem 200, então depende muito. E é aquela questão que a gente fala sobre a equipe, né? Se tu tem uma equipe organizada, se tu tem... As vendas são recorrentes. Quando uma não vende bem, né? A outra vende. E assim vai indo. Então, hoje o meu negócio, a minha empresa é disso. Por isso que eu falo, se eu quero receber aquele salário lá de R$ 6.000, eu preciso ter o faturamento da minha empresa para aquilo, entendeu? E o lucro, gurias, esse lucro que eu recebi dela é da empresa, é para eu fazer algo para a empresa, porque tudo já foi pago. Foi pago o material, foi pago a mão de obra, foi pago a luz, a água, tudo, gasolina, tudo. Aí eu vou perguntar para vocês, ontem foi final de mês, tá? Fechamento, início de mês, na verdade. Vocês fecharam o mês de vocês de vendas, né? Fecharam lá a planilha, fecharam os valores. O que estava escrito que vocês iriam receber de lucro lá na planilha de vocês é o que tá na conta? Porque na minha é o que tá. Fechei minha planilha, tudo que entrou, tudo que saiu e deu lá tanto de lucro. E o que deu na minha planilha lá tanto de lucro é o que tá na minha conta. Aí o que eu vou fazer? Esse lucro eu não quero usar agora. Eu já falei pra vocês que eu quero fazer uma reforma, vai dar R$ 22.000 pra fazer essa reforma. Esse lucro eu vou guardar em uma caixinha pra ele tá rendendo todo mês, para na data do ano que vem lá, eu formulei de junho a julho, para fazer essa reforma, porque é quando eu terei esses R$ 22.000 se eu continuar com as vendas que eu tenho mensalmente e com as metas, né? E assim, ó, empresários, por que eu digo isso? Porque se vocês têm um negócio, vocês têm um objetivo. Vocês querem comprar uma mesa, ou reformar o ateliê, ou investir em alguma coisa, né? Se vocês têm um negócio, vocês têm que ter algo pra futuramente fazer. E o lucro de vocês que vocês têm aí, quanto tempo vai demorar pra vocês fazerem isso? Ou, melhor, vocês investiram no negócio de vocês, investir lá 2.000. Vocês sabem quanto tempo vai demorar para vocês terem esse retorno aí? Por exemplo, eu já passei disso, né? Eu fiz um investimento grande uma vez e ele já se pagou há muito tempo com o meu lucro.
Então, hoje eu acumulo lucro para fazer algo. Eu não invisto antes, né? E se caso acontecer, eu saberei. Então, por exemplo, hoje, se eu quisesse... se eu investisse no meu negócio 5 mil em alguma coisa, eu saberia exatamente quando que eu ia ter o retorno desse valor. Quanto tempo, entendeu? Eu vou dar um breve exemplo de uma das minhas mentoradas. Ela queria muito comprar uma impressora. E ela comprou a impressora no cartão e tudo mais, deu os valores ali e investiu, né? Investiu ali o valor da impressora. Com base do lucro do que ela tem ali, a gente entendeu que em 6 meses ela conseguiria pagar a impressora. Mas se ela aumentasse a receita, duplicasse logo esse lucro, duplicaria, e para ela ter esse retorno, ela teria em menos de 3 meses. Por isso que quando a gente tem esse negócio assim de ser fluente o que a gente está fazendo, de saber quanto que é o lucro, quanto que é o retorno, a gente consegue se programar e se planejar para qualquer coisa, sabe? Até abrir uma empresa, até comprar um quiosque, até alugar uma loja, mas tudo com planejamento, porque se a gente for fazer tudo sem planejar, não vai dar certo, entendeu? Vai dar BO. Então tudo é planejamento. E assim, sabe de onde é o pulo do gato? Eu vou dizer. Hoje em dia, se vocês forem olhar aí os restaurantes, as lojas que abrem, vocês sabem como é que elas fazem para abrir isso? Ah, eu vou abrir mais uma loja em tal lugar, né? Ah, eu vou abrir mais um restaurante. Como é que elas fazem para se programar? Usando o dinheiro do lucro da empresa. Elas formulam ali, daqui 2 anos eu consigo abrir uma loja com o lucro que eu tenho. É assim que elas fazem e se programam. E dá certo, porque daí tem um monte de lojas. Aí eu pergunto, no que vocês hoje estão se inspirando para que a empresa de vocês cresça? Em que lugares? Vocês não podem estar se inspirando em alguém que é abaixo de vocês, né? Vocês têm que se inspirar em pessoas que são grandes, em lugares que são grandes, em lojistas que são grandes, para entender como é que é o funcionamento. Entendendo como é que é o funcionamento e a sacada, é só replicar e fazer igual, entendeu? E eu vou falar uma coisa pra vocês assim, que pode doer, tá? Na verdade, pode não, tenho certeza que vai doer. Se hoje vocês não têm interesse em saber qual que é o lucro da empresa de vocês, qual que é os valores de gastos, né? Pensam que, eu vou fazer e tal, isso não tem importância. Então, vocês peguem uma banquinha, coloquem na frente de casa e coloquem os materiais que vocês utilizam para vender. Porque, basicamente, é isso que vocês estão fazendo. Aí, todo aquele trabalho de ficar fazendo a peça, de ficar produzindo, de ficar postando nos stories, de tentar achar cliente, de fazer função com o evento, correria de montagem de sacola, não vai adiantar de nada. Pode vender 10 mil, pode vender 30 mil. Se não souber fazer toda essa administração, esquece. É pouco tempo para quebrar, tá? Se vocês querem entender realmente do negócio de vocês, saber se a precificação tá certa, eu vou deixar aqui para vocês um link para compra da mentoria ONI, de 35 vagas que tinha, 35 ou 45, agora eu não me lembro, mas eu acho que era 45. Eu sei que foram vendas, assim, foram 10 pedidos que entrou. Aí eu vou diminuir, porque nem eu falei para vocês, né? Eu preciso estudar sobre a empresa de vocês, estudar a necessidade para daí fazer o zoom e a gente poder reformular junto, né? E assim, uma coisa que eu falo, vocês têm 30 dias para reembolso, tá? Se caso vocês achar que não deu certo a mentoria para vocês. Um voto assim de confiança, né? Mas eu já digo que vocês colocando em prática e fazendo o que tá ali, não vai ter arrependimento nenhum. E assim, essa mentoria, gente, ela é eu e você. Não tem 30 pessoas na sala, não tem 40, 100 pessoas. É só eu e você falando sobre a sua empresa, achando resultados, tudo isso, entendeu? É só eu e você. Por quê? As outras pessoas não precisam saber quanto que vocês ganham, quanto que vocês faturam, somente você precisa entender isso. Você precisa entender da sua empresa, não as outras pessoas. Então, por isso que eu digo que é bem válido, tá? Porque assim, eu já participei de muitos cursos
que muitas pessoas deixaram de perguntar coisas por vergonha de estar na frente de muitas pessoas. Então, em base disso, até porque eu era uma delas, né, de início. Hoje eu não sou mais assim, né, eu já sou mais espojada. Mas muitas das vezes eu não abri a câmera, eu perguntei, deixei com vergonha do que as outras. Meninas, finalizei aqui a minha box de Natal e olha só como é que ficou a box. Com 3 lacinhos simples da Boutique, do Boutique, né, com essas fitas número 5. Aí eu fiz uma pré-box, dizendo assim, pré-lançamento de Natal. Olha ele querendo pegar a caixinha. Mas vai ficar assim, ó, meninas. Aí vai ser na faixinha e no bico de pato as box. Porque assim, essas fitas aqui, gurias, eu tenho lá parada há um tempinho. E eu precisava usar, eu disse, vou usar nesse Natal. E eu tenho elas em tamanho de número 9. Que daí eu acho que eu vou fazer outro modelo, sabe, com pontas. Mas essa box eu acho que vai vender bem. Agora pro Natal, ó. Esse é um pré-lançamento. A arte daí eu coloquei, né, as menininhas aqui. Só a arte do fundo que eu vou mudar, vou botar de lado. Porque a intenção era pra fazer assim, né. Mas eu não gostei, aí eu fiz ela assim, ó. Assim eu acho que... Empresárias, vão precificar comigo? Então vamos lá. Mão de obra 7,50, porque cada laço sai 2,50 pra fazer. Aí a gente coloca 1,20 de fita, mais 60 de presilha, mais 30 centavos de cola, mais R$1 de embalagem. Eu tô falando da embalagem que é a sacolinha e as tag. E aí tem mais essa caixinha que saiu 1,50, mais 30 centavos de custo fixo, porque cada peça é 10 centavos. Saiu essas 3 peças de custo final, 12,50. Se eu sei que o meu custo final dos meus produtos é 40%, então eu vou pegar 12,50 vezes 100, dividido por 40, que equivale a R$31. Então, eu posso vender tranquilamente essa box por R$31, que vai estar dentro dos meus valores. E eu vou vender ela a 35, porque todas as boxes que eu faço aqui, o valor é 35, a média. Então, para não fugir do valor... Por que, meninas, a 35? Porque todas as minhas boxes, por exemplo, essa da Hello Kitty é 35, essa da Casa da Gabi é 35. Então, eu formulei que todas elas sejam esse valor. Beleza. Agora, o que acontece? Se eu sei que o meu custo final é 40% dos meus produtos, eu vou ter o lucro de 60%? Não. Porque 60% tem ali 20%, que é meu Prolabore, 30% para quem vende, me sobra 10%. E ainda desses 10% que vão ser meio picado com caixa, gasolina, a gente tem que ver quanto que vai ser o custo no final. Eu vi que tem algumas caixinhas ali para responder sobre como a gente tira a porcentagem. Entenda que esse produto, a margem dele inteira é 100%. Então, tu nunca vai conseguir tirar 100% do produto. Tu vai conseguir tirar 100% do produto se tu não gastar com nada com ele. Aí sim tu tira 100%. E, empresária, se eu tivesse feito a precificação dessa caixinha e ela tivesse dado mais que R$35, eu não ia montar ela com 3 laços. Eu ia tirar alguma coisa pra poder vender a 35, porque eu sou muito padronizada. Ai, 38, 40, não sei o que. Não, é 35 e pronto. Por senão fica muitos valores ali, tu acaba te perdendo, ainda mais que tu tem revendedoras. Que nem aqui o padrão, 16, 18, 20, 35, 25, tudo é padronizado. Não tem 38 com não sei o que, aí depois 39, aí 12. Não, é tudo meio que padronizado conforme o valor de custo. Por exemplo, esse laço aqui, ele é R$20 com aplique. Se eu fosse fazer um outro que o aplique fosse um pouquinho mais caro e saísse do valor dos R$20, eu não ia fazer, tipo, 21, não. Então eu deixo de fazer, sabe? Porque tudo tem que caber dentro dos 40% de custo. Se não couber, eu vou ter que vender ele a mais. Se eu tiver que vender ele com outro valor diferente do que eu vendo os outros, esquece, eu não faço. Porque eu gosto de